Olá, pessoal. Eu queria aproveitar agora alguns minutos e fazer um resumo do que saiu no Congresso Europeu de Oncologia, que acabou de acontecer agora em setembro em Barcelona, em tumores neuroendócrinos. Então, tiveram alguns estudos que são importantes e eu queria trazer aqui para vocês. O primeiro deles foi uma atualização sobre o estudo CABINET. O CABINET é um estudo americano que testou o uso de um novo remédio para pacientes com tumor neuroendócrino, o cabozantinib. O cabozantinib é um remédio oral, um comprimido que toma todos os dias. Ele é uma terapia-alvo, então ele não é quimioterapia. Ele é um tratamento da classe que se chama inibidores de tirosinoquinase. Na verdade, esse remédio, ele atua inibindo a proliferação celular mais específica de tumores do que das células sadias. Eles têm um perfil, essa classe de remédios tem um perfil muito característico de efeito colateral e costumam causar bastante cansaço, dependendo da dose que é utilizada. Cansaço é o principal sintoma que pode acontecer. Outros sintomas são aumento da pressão arterial e diarreia. A dose, inclusive, do estudo é de 60 miligramas, e é muito curioso que a grande maioria dos pacientes americanos não conseguiu usar 60 miligramas, e a gente tem a mesma experiência aqui no Brasil. Então, nos pacientes que eu trato, é difícil utilizar 60 miligramas, a gente acaba utilizando de 20 a 40, que é uma dose melhor tolerada. Mas o que fez o estudo? O estudo comparou o cabozantinib, 60, em pacientes com tumores neuroendócrinos de pâncreas ou extrapancreáticos. E extrapancreático podia ser pacientes com tumor neuroendócrino de pulmão. Cada um desses grupos sorteava para o cabozantinib ou para o placebo. E os pacientes, então, que tiveram o uso do cabozantinib tiveram muito mais tempo de controle de doença. No grupo pancreático, por exemplo, foi quase 1 ano e meio. Quase 20% dos pacientes tiveram uma redução importante do tamanho do tumor. Então, é um remédio que vai ser aprovado para essa indicação de tumor neuroendócrino nos Estados Unidos e a gente espera que esteja aprovado em breve no Brasil. O remédio já está disponível, ele já tem aqui no Brasil para outros tipos de tumores, para câncer de fígado e um tipo específico de câncer da tireoide, mas a gente tem ele disponível e é possível, em alguns cenários, utilizar como um novo tratamento para pacientes com tumor neuroendócrino. O bom desse estudo é que é a primeira vez que um remédio dessa classe, inibidor de tirosinoquinase, se prova efetivo para pacientes com neuroendócrino de pulmão ou de intestino, que antes a gente usava só esse tipo de remédio para os tumores neuroendócrinos de pâncreas, como um da mesma classe é o sunitinib, o Sutent, que vocês devem conhecer. Então, isso se mostrou efetivo em vários tipos de tumor neuroendócrino, pâncreas, pulmão, intestino, estômago, etc. Então, é uma adição ao arsenal de tratamento. Um outro estudo também com cabozantinib foi o chamado Cabonim. Foi um estudo pequeno alemão, mas que mostrou o uso dessa medicação especificamente para tumores de grau 3, não carcinoma neuroendócrino, tumores de grau 3. E também foi efetivo em termos de reduzir o tamanho do tumor e controlar a doença nesse subgrupo de pacientes. E aí eu quero trazer também um outro estudo, não foi de novo tratamento, mas que trouxe uma coisa que é muito importante de ser lembrada, que é a cardiopatia carcinoide. O que é isso? É uma complicação no coração causada pelo hormônio chamado serotonina, que é produzido pelo tumor neuroendócrino, muitas vezes do intestino ou do pulmão, e que é o que causa a síndrome carcinoide. O rubor no rosto e diarreia no rosto e aqui pelo peito e diarreia. E essa síndrome pode estar associada a complicações, incluindo a cardiopatia carcinoide. Essa complicação, o que é? A serotonina, em níveis altos no corpo, que ela é normal no corpo, a gente está presente no nosso cérebro, nas nossas plaquetas, no nosso intestino, é normal. Mas em níveis aumentados, causado pela produção pelo tumor, ela pode causar algumas alterações de fibrose, ou seja, uma cicatrização forte. Isso pode acontecer dentro da barriga, causando obstruções intestinais, e pode acontecer no coração, nas válvulas do coração, principalmente do lado direito do coração, podendo levar até insuficiência cardíaca e morte. Então, todo paciente que tem a síndrome carcinoide, ou se não tem os sintomas, mas aquele hormônio que é medido na urina, o 5-HIAA, que é um metabólito da serotonina, é um pedacinho da serotonina que foi metabolizado, a gente consegue medir na urina de 24 horas. Então, quando esse exame está alterado, significa que o tumor produz hormônio. Aí, nesse caso, os pacientes devem fazer um exame de ecocardiograma,
Por quê? Porque isso vai avaliar se existe essa alteração e se existe, vai ter que já olhar com o cardiologista e ver tratamentos. Qual a frequência disso? Então, esse foi o estudo que foi apresentado aí no Congresso. Foi um estudo que reuniu pacientes de vários países da Europa e mostrou uma frequência em torno de 25%. A gente fez um estudo, eu liderei um estudo aqui no Brasil e América Latina, que a gente mostrou que a nossa frequência é até mais alta, foi 39%. Isso ainda mais frequente em pacientes tratados no SUS, porque um dos grandes tratamentos que controla a secreção do tumor é o análogo de somatostatina, que tem dois remédios, o lanreotide, ou somatulin, e o octreotide, ou sandostatina. E naquela época dos estudos, eles não estavam amplamente disponíveis pelo SUS. Então, como muitos pacientes com tratamentos subótimos, então acabaram evoluindo com essa alteração. E quando ela está presente, o tratamento às vezes é a troca valvar cirúrgica. Então tem que ir para a cirurgia e trocar a válvula. Então, importante. Tem essa alteração, precisa fazer o exame do ecocardiograma em lugares, preferencialmente lugares específicos, que assim, especializados, que conheçam o que é cardiopatia carcinoide para avaliar direitinho as válvulas do coração. Então, para quem não tiver num centro de referência, questione seu médico, que é importante fazer esse exame, tá? E outros dois estudos que eu acho que vale a pena mencionar foram conduzidos pelo meu grupo. Então, um deles a gente avaliou a dose de everolimo. Então, a gente sabe que everolimo é um remédio que funciona bem, ele já tem uma evidência há muito tempo em tumor neuroendócrino, mas ele está associado a efeitos colaterais muitas vezes difíceis de tolerar. Então, principalmente em mulheres, a gente vê afta na boca, pode dar cansaço, pode dar perda de apetite, pode alterar a glicemia, pode alterar o colesterol, pode dar anemia, alguns casos diarreia. Então, a gente sabe que muitas vezes o paciente precisa reduzir a dose. A dose do everolimo é de 10 miligramas de bula, mas muitas vezes a gente baixa para 5 e 5 já é suficiente em termos de eficácia. E alguns estudos iniciais, né, lá no começo do desenvolvimento da droga, já mostravam que 5 podia ser tão eficaz quanto o 10, mas menos tóxico. Então, o que a gente fez? A gente coletou os dados do AC Camargo e mais pacientes de outros serviços, e a gente avaliou aqueles pacientes que tinham feito 10 e aqueles pacientes que tinham utilizado 5 miligramas, seja porque reduziu por conta de efeito colateral ou porque o médico já começou com 5 porque eram pacientes mais fragilizados. E o que a gente queria mostrar ou avaliar é que 5 era parecido com 10 em termos de eficácia e a gente conseguiu mostrar isso. Então, 5 miligramas já é praticamente aí suficiente para controlar o tumor em termos de redução de tumor e tempo de controle de doença. E aí, mas como é um estudo retrospectivo, ou seja, pacientes que já foram tratados, não é algo que eu estou começando agora, ele precisa ser validado prospectivamente, ou seja, para frente. Então, a gente está fazendo um estudo que a gente sorteia os pacientes para 5 versus 10. O nome do estudo é EVENET. E aí, quem começa com 5 vai com 5. Quem começa com 10 e tem efeito colateral, a gente baixa para 5. E a gente quer ver o controle de doença nos dois grupos. Mas a hipótese e a expectativa é que realmente 5 seja suficiente, o que vai ser muito bom para os pacientes. E o outro estudo que a gente apresentou e que é muito importante, é uma área muito nova, realmente. Opa, falhou aqui. É uma área muito nova e que está começando a ser estudada agora. Então, o que é? Alguns pacientes, principalmente com neuroendócrino de pâncreas, acabam evoluindo com tumores mais agressivos e quando a gente faz a biópsia e avalia o DNA do tumor, a gente vê que esse tumor ele tinha poucas mutações antes, ele acabou adquirindo muitas mutações. Quando isso acontece, quando tem muita mutação, a doença fica mais agressiva, mas por outro lado dá para usar a imunoterapia. A imunoterapia, diferentemente da químio, que ataca direto as células do tumor, a imuno faz o próprio sistema imunológico da pessoa combater a doença. A gente não entende muito bem desse fenômeno, eu tenho pesquisas em andamento que a gente está olhando especificamente isso para ver qual a frequência que isso acontece, aparentemente em torno de uns 20%, e parece que acontece mais quando o paciente recebe a quimioterapia Captem ou quando recebe tratamento com lutécio. E se recebe os dois, aumenta mais a chance. A chance disso acontecer é pequena, mas ela acontece, e quando ela acontece é importante saber que isso pode estar acontecendo. Então, avaliar o DNA do tumor é muito importante nesse cenário.
Então, o que que a gente mostrou? A gente juntou eu faço essa pesquisa aqui, tem um grupo da Itália também, a gente juntou, e a gente viu que entre 32 pacientes, em 10 houve esse fenômeno do tumor se tornar hipermutado. E teve pacientes, então, que foram tratados com a imunoterapia e, em alguns casos, com remissão completa da doença. Então, é algo que a gente está explorando, investigando para tentar entender por que que alguns se tornam hipermutados, em que cenários que a imunoterapia funciona. Então, o que é importante para vocês? Então, assim, pacientes que utilizaram Captém e Lutécio, de repente, em algum momento, depois que o tumor piora, desses dois tratamentos, ou seja, ele começa a crescer, vale a pena fazer uma análise de DNA desse tumor. Isso é feito, pode ser feito na biópsia, biopsiando a lesão que está crescendo, ou até no sangue, que é o que a gente chama de biópsia líquida, a gente olha o DNA do tumor no sangue. E aí existem técnicas que avaliam o perfil de mutações, alterações moleculares que podem estar presentes nesse tumor, e aí a gente consegue ver o tipo de mutação, o que está acontecendo e se vale a pena fazer a imunoterapia. Então, isso realmente é algo muito novo, mas que vale muito a pena ser mencionado. E por último, teve ainda é muito novo, mas acho que vale a pena trazer aqui, é uma pesquisa que está sendo feita especificamente para pacientes com carcinoma neuroendócrino, que é um tipo de tumor, né, bem mais agressivo e que tem poucas pesquisas, poucos tratamentos bons, exceto a quimio. Então, nessa pesquisa é um novo remédio que está sendo uma terapia-alvo junto com uma imunoterapia que se mostrou super promissora. E a gente espera ter esse estudo no Brasil, eu pelo menos estou tentando trazer esse medicamento aqui para o Brasil para oferecer para os pacientes. Então, esse é o resumo então do Congresso Europeu de 2024. Boa noite a todos.